1.000 pessoas onde poderiam estar no máximo 100. Esse descontrole é só um dos problemas que atingem hoje o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A construção irregular de verdadeiras mansões também ameaça esta paisagem única. E o mais grave, tudo acontece com a conivência de boa parte dos que deveriam proteger esse paraíso. 155 mil hectares de dunas, rios, lagos e manguezais. Uma beleza impactante. Este é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Localizada no sul do Maranhão, a reserva, que é praticamente do tamanho da região metropolitana de São Paulo, é hoje a principal atração turística do estado. A construção de uma estrada, 10 anos atrás, facilitou o acesso dos visitantes. Com a divulgação e a propaganda, não demorou para que turistas brasileiros e de várias partes do mundo se aventurassem neste cenário único. Mas tanta procura também trouxe consequências. Um dos maiores problemas ligados à visitação do parque tem a ver com a questão da compactação do solo, provocado pelo grande trânsito de veículos tracionados, que podem provocar comprometimento do fluxo hidrológico da água da chuva, que pode encontrar mais dificuldade para infiltrar o solo. É a questão do desmatamento de mangue, que é uma área de preservação permanente, e de restinga, já que a pouca vegetação tem um papel fundamental para a manutenção de fluxo de aves migratórias, répteis migratórios, como as tartarugas marinhas, e isso tudo tem uma finalidade de preservação, que é o primeiro objetivo do parque, e não o turismo. Este professor da Universidade Federal do Maranhão faz pesquisas na área dos lençóis e confirma a gravidade da situação. A gente tem uma ideia de que por dia, mais ou menos 2.000 pessoas, no período de alta estação, visitam o parque, o que isso está fora de qualquer realidade, né? Porque se deixa lixo. Um tumulto que mexe e muito com a vida de quem mora próximo à reserva. Além do Parque Nacional, os problemas atingem também a chamada Zona de Amortecimento, formada por 4 municípios. Por lei, esta área também tem a ocupação restrita, mas não é o que se vê por aqui. Barreirinhas, por exemplo, está a apenas meia hora dos lençóis e é a principal porta de entrada para o parque. A cidade está sempre cheia de turistas. Nem os visitantes e nem os 60 mil moradores têm acesso a serviços públicos básicos, como rede de esgoto e hospitais. O ideal era que esses recursos, que essas empresas que se instalam ou que usufruem do Parque Nacional pudessem colaborar de alguma forma para que esse recurso que o turista deixa naquela região, que não é pouco, que ele fosse multiplicado para a comunidade. Para agravar ainda mais esse quadro de descontrole, algumas pessoas querem mais que um passeio. A ocupação irregular e a grilagem de terras são hoje um desafio a ser vencido pelas autoridades. Pouco depois de Barreirinhas, o contraste fica evidente. Às margens do rio Preguiças, um dos principais do estado, mansões dividem o espaço com casebres de taipa e palha. Seu Arlindo faz parte da população ribeirinha. Ele conta que é difícil resistir à especulação imobiliária ilegal que tomou conta da região nos últimos anos. Os moradores começaram a vender, aí começaram a destacar, né? Aí o que a gente faz? O lavrador mora em Barreirinhas há 50 anos. As propriedades foram passadas de geração em geração. Apenas os novos vizinhos vieram há pouco tempo. A estimativa é que cerca de 70 casas como essas foram construídas às margens do rio. Quase todas têm pier particular e piscina. São mansões de veraneio de pessoas influentes, como políticos e empresários. Os donos não revelam quanto pagaram os ribeirinhos pelo direito de uso dos terrenos, mas certamente os números não chegam nem perto dos 2, 3 e até 6 milhões de reais, os preços de avaliação de boa parte das casas. Um cenário que chamou a atenção do Ministério Público Federal, que há 6 anos propôs as primeiras ações. O pedido é para que os imóveis sejam demolidos e os donos condenados a restaurar os danos ambientais. Quando nós começamos a atuar, algumas delas já estavam construídas e outras estavam em construção. Houve, de fato, por parte do IBAMA, à época, uma fiscalização mais deficiente do que a que existe hoje. Só que, mesmo nos casos onde houve fiscalização, essas fiscalizações não foram
eficazes, no sentido de impedir o término de alguma dessas construções. Uma explicação para essa ineficiência está na falta de pessoal. A legislação diz que o Parque Nacional e a chamada Zona de Amortecimento devem ser fiscalizados pelo Instituto Chico Mendes, mas hoje são apenas 5 fiscais para percorrer toda a área. É um efetivo reduzido que tem seus problemas para fazer a operacionalização da proteção para cuidar de uma área de 155 mil hectares. Este juiz federal já analisou 8 processos que tratam das construções irregulares. Em 6, ele acatou integralmente os pedidos do Ministério Público e determinou a demolição, a recuperação da área e a colocação de placas, indicando a ordem judicial. Nos outros 2 casos, ele entendeu que os estragos não são tão intensos e, por isso, determinou apenas ajustes nas casas. Construíram equipamentos sofisticados que não respeitaram a área de preservação permanente. Então destruíram toda aquela flora que ficava circundando a região e com isso colocaram também equipamentos danosos ao meio ambiente. As ondas provocadas pelas lanchas levam ao esbarreiramento das laterais do rio. Então os ribeirinhos trafegam em canoas que não causam dano porque são movidas a remo, quer dizer, com a força humana. Ao todo, 30 processos estão em andamento nas varas cíveis da Justiça Federal no Maranhão. E apesar de alguns já terem decisão, nenhuma casa foi demolida. Os donos das mansões ainda podem recorrer e a tendência é que todos eles busquem essa alternativa. Um dos argumentos dos proprietários é que a região teria outros problemas ambientais mais graves. Um dos moradores, que não quis se identificar, chegou a dizer que as casas de veraneio têm um impacto muito pequeno perto de outras irregularidades, como o esgoto jogado diretamente no mar. Com todos esses recursos, a demolição, tão esperada por moradores e ambientalistas, só será definida aqui em Brasília, no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. E esta definição deve ser só o começo de todo o processo de recuperação deste patrimônio nacional. Os nossos pedidos são a demolição e a recuperação das áreas degradadas. E aquilo que não for possível recuperar, o proprietário vai ter que indenizar através de um valor a ser arbitrado pelo juiz.